A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra e também para agradecermos a Deus por mais um dia vencido. Aleluias! É motivo de gratidão no nosso coração termos vencido esse dia com a ajuda do nosso bondoso Pai. Amém? Glórias a Deus por tudo. Hoje eu convido você para nós estarmos meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Deixe também aí o seu comentário para nos ajudar no crescimento do canal e que Deus lhe abençoe. Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmiti-la conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa parábola, tão importante para a vida do cristão, uma parábola que o nosso mestre, trouxe para poder ilustrar o que fazemos com aquilo que ele tem nos capacitado, com aquilo que ele nos entrega. Aqui se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver a parábola das 10 virgens, que também fala sobre a questão da vigilância, para herdarmos, o reino que Deus tem prometido para nós. A vigilância, porque nenhum de nós sabe
o dia em que Jesus irá voltar. Então precisamos estar, né, com as nossas lâmpadas acesas. E aí, continuando, ele vem para essa parábola, né, dos 10 talentos. E aí, olha, ele ilustra dizendo: Isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, assim, quem seria esse homem, né, trazendo para a nossa vida cristã? O nosso Senhor Jesus, né, irmãos, que partindo, né, para o céu, ele nos deixou aqui, olha, uma grande missão, né, de nós estarmos dando continuidade à obra que ele iniciou, né, no tempo em que ele esteve aqui na terra, porque ele disse aos seus discípulos que eles fariam obras maiores que as que ele fez, porque ele iria para o Pai, né? E ele então deixou, né, para cada um deles ali, né, com certeza uma missão já nos seus corações, né, para que eles pudessem dar seguimento. E nós, como discípulos de Cristo, temos também uma missão, irmãos, que é ir e pregar o evangelho, né, do nosso Senhor. Aleluias, né? E cada um de nós, irmãos, tem um talento, né? Cada um tem um ou mais talentos, né? Conforme a gente viu aqui nessa parábola, né? A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, né? Então, quer dizer, Deus, ele sabe a capacidade de cada um de nós, ele sabe, né, no que nós seríamos, entre aspas, bons aqui nessa terra para trabalhar, né, na obra dele, e ele então reparte para cada um. Então, tem pessoas que falam: ah, eu não tenho talento para nada. Tem sim, meu irmão. Tem sim. É só você parar, orar a Deus, né, e pedir que Ele lhe mostre, né, e com certeza você tem algo dentro de você, é, em que o Senhor te capacitou para o trabalho, né? Então, todos nós, servos de Deus, irmãos, temos ali talentos que foram repartidos pelo Senhor para nós. E aí, o que que Jesus quis dizer, né, com essa parábola? Que o talento, ele foi entregue, né, por Deus, mas para que a gente o quê? Dê seguimento ali, né? Não fique com aquele talento parado. Não enterremos o nosso talento, porque um dia nós seremos cobrados, assim como essas pessoas aqui foram cobradas. Olha só no versículo 16. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, né? Quer dizer, continuou trabalhando com aquilo que ele tinha, né, e foi crescendo o talento, né, que lhe tinha sido dado. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, né? Esse aqui também, olha, colocou em prática, né? Ainda que o talento dele fosse menor, né, em quantidade, mas da mesma forma ele não parou, não, ele não enterrou aquele talento. Ele também, né, fez com que aquele talento prosperasse. Só que teve um que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, quer dizer, apresentou ali, né, para o seu senhor 10 talentos. Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Né? Então aqui a gente vê que não importa a quantidade, né, que ele tinha recebido, o que importa é que ele não enterrou o talento. E ele recebeu o quê? A mesma coisa que aquele que estava agora com 10 talentos. Ele estava com 4, mas da mesma forma
né? Ele recebeu a palavra do seu Senhor que sobre o muito lhe colocaria. Agora, aquele que recebeu um talento e falou: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Quer dizer, ele devolveu o talento que ele tinha recebido sem fazer nada com ele. Enterrou o talento. Meus irmãos, isso é uma grande mensagem para nós. Aquilo que Deus lhe deu, aleluias, como um talento, que você possa prosperar esse talento, que você dê seguimento, continuidade, né? Que você pegue aquilo que o Senhor te ensinou, né? E não fique parado, não estacione na obra de Deus, porque vai chegar o dia em que o Senhor vai cobrar aquilo que Ele te deu como talento, né? E você vai apresentar o quê? Mãos vazias para Ele? De forma alguma, meus irmãos, que a gente tenha, né, esse coração dessas outras pessoas ali, olha, que não tiveram preguiça, prosperaram, né, com os talentos que tinham recebido, que nós não sejamos como esse homem que enterrou o talento, né, porque o que aconteceu com ele? Aqui no final, olha, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E no versículo 29 disse assim: Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Né? Assim como foi com aquele homem que tinha um talento e não fez nada com ele a não ser enterrar. Então, meus irmãos, que palavra forte, né, para o nosso coração, mas que é necessária, né, para que nenhum de nós venha enterrar o talento que Deus deu, que coloquemos em prática e que nós possamos dar seguimento, né, à obra de Jesus aqui nessa terra. Amém? E nesse momento eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é santa, que é remédio, meu Deus, para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Pai amado, que o Senhor visite cada coração nessa hora, convencendo, Pai, porque é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, trazer, meu Deus, clareza em cada coração, mostrando aquilo que o Senhor deu como talento, para que essa pessoa possa colocar em prática e não enterrar o seu talento. Em nome de Jesus, Pai, abençoa também aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram hospitalizados, Pai, que o Senhor possa trazer cura nessa noite. Visita as criancinhas nos orfanatos, prepara famílias para elas, guarda elas do mal. Visita também, Pai, idosos que se encontram em clínicas de repouso, que o Senhor possa consolar o coração de cada um, fazer com que os familiares possam visitá-los, em nome de Jesus, Pai. Visita aqueles que se encontram em clínicas de recuperação, que eles venham se recuperar dos vícios, Pai. Ó Deus, e poderem, meu Pai, ter as suas famílias restituídas, em nome de Jesus. Visita os encarcerados que venham se arrepender dos seus pecados, meu Deus, entregarem suas vidas ao Senhor. Pai, que o Senhor visite aqueles que se encontram caídos nas ruas, Pai. Em nome de Jesus, liberta, meu Deus, de vícios, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Continua abençoando a minha vida, a minha família, livrando-nos do mal. Abençoa esse canal para que ele venha prosperar, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Muito obrigada, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.